lugar e etc., conhece o centro de Foz, conhece o centro de Cidade do Leste, o centro de Porto Iguaçu. E não conhece a maioria dos outros bairros de Foz do Iguaçu. Então, se a gente vai ver, as nossas fronteiras são mais interiorizadas. Quer dizer, é mais difícil que a gente conheça determinados territórios dentro da própria região ou dentro do próprio país do que aqui nesse eixo de fronteira, que nós transitamos pelas pontes como se estivéssemos em casa, como se estivéssemos num lugar de pertencimento. Quer dizer, nos sentimos pertencendo a essa região, do lado de lá da ponte, né? Quer dizer, do lado de cá e do lado de lá também, das pontes. Né? Podemos dizer que é um tão perto, mas tão longe. Exato, é. E esse tão perto e tão longe é importante também, que é tão perto, está aqui do lado, tão longe porque a gente não se aproxima. Então o livro tinha esse objetivo, eu aprendi demais com essa experiência, com a experiência desses imigrantes, e eu penso, a intenção era poder levar, né, para o leitor justamente a oportunidade, ou compartilhar com o leitor essas experiências para que ele também possa pensar o seu deslocamento, a sua migração, já que a maioria da população de Foz é uma população migrante. Levar esse conhecimento que é desconhecido, na verdade. Exato. E a professora vivenciou também alguma experiência assim, que tenha chamado mais atenção, uma experiência que tenha sido considerada única? De uma maneira geral, a gente pode ver assim, um aspecto que chama atenção é a semelhança, né, dos imigrantes nessa conciliação do pertencimento. Quer dizer, como é que você faz, a gente ouve muito as pessoas dizerem assim, você mora 3 décadas, a gente vê pessoas 3 décadas morando no Brasil e diz que é libanês Sim. ou é taiwanês, né? Quer dizer, já está há tanto tempo aqui. Não se trata de você, para estar num país, abrir mão de uma identidade de um outro país. Se trata de você estar no país de outro sem ter que negar a identidade de onde você vem, muito pelo contrário, tentando afirmá-la. Então, essa conciliação do pertencimento perpassa todos os coletivos culturais. Isso é uma curiosidade, quer dizer, a gente olha, são diferentes, mas essa realidade é semelhante. E se a gente for pensar, a nossa realidade de migração interna também é mais ou menos assim. A gente não vê muito contraste porque falamos a mesma língua, temos Sim. um biotipo semelhante, etc. Mas as nossas residências, as nossas casas guardam memórias que são memórias de outros lugares de pertencimento. No caso, seria uma diferença entre a relação brasileiro e estrangeiro? Poderia ser considerado assim? Como assim, uma diferença? Essa diferença que a professora acabou de falar, que viu, que vivenciou. Poderia ser considerada uma diferença na relação brasileiro-estrangeiro? Eu penso que o imigrante, quando vem para cá, ele tem que traduzir, vamos dizer, um libanês, quando vem para o Brasil, ele tem que pensar a sua cultura de modo a traduzi-la para o entendimento de um brasileiro. Uhum. Então, evidentemente, são códigos culturais diferentes, né? E isso, com o tempo, com a aproximação, se faz de uma maneira mais fácil. Então, há, sem dúvida nenhuma, as dificuldades de compreensão, mas quanto maior a proximidade, melhor a tradução. Bom, vamos falar um pouco agora do livro, do lançamento. A gente já está falando do livro, aliás, sim. Mas vamos falar do lançamento. É agora, nesse fim de semana? O lançamento vai ser amanhã, às 19 horas, amanhã dia 10, sábado, às 19 horas, na Felipe Vancher 5100, que é a antiga Estrada Velha de Guarapuava, no local onde antigamente também era o Cabeça de Boi Campestre, e está aberto à comunidade, estão todos convidados, vai ser um prazer recebê-los lá. Fica a dica aí de um livro interessante, que aliás a gente poderia ficar o programa inteiro falando sobre isso, porque tem muita história para contar. Tem de fato muita história, e o importante de tudo isso, que eu acho que o que chama a atenção é que é a nossa história, né? Quer dizer, a história do nosso lugar, é a nossa história. Ainda mais Foz do Iguaçu, que tem o quê? Mais de 70 etnias? Tem nacionalidades, vamos dizer assim, né? Grupos culturais, os grupos culturais previstos aqui na pesquisa, que na verdade são pessoas dessas nacionalidades, são libaneses, taiwaneses, paraguaios que não nasceram aqui em Cidade do Leste, mais para dentro, e argentinos que não nasceram em Porto Iguaçu, mais para dentro também, e chileno. São esses grupos que são os maiores grupos coletivos representativos, mas existem muitos outros. Então há muito para ser descoberto ainda em relação a Foz do Iguaçu. Ok, professora, muito obrigada pela sua participação e sucesso lá no lançamento do livro. Espero que venda bastante. Muito obrigada. E fim de semana está chegando, mas o tempo continua instável. Apesar do calor, vai ter chuva a partir da tarde, no sábado e no domingo. Os termômetros oscilam entre 33 e 20 graus. E nesta quinta-feira, os moradores tiveram a chance de propor mudanças nos recursos que devem entrar ou sair dos cofres públicos. O orçamento do município, que precisa ser aprovado pelos vereadores, conta com investimentos de quase 580 milhões de reais. A audiência foi para discutir o projeto de lei número 126/2012, que trata do orçamento anual para o exercício de 2013.
A receita do município está estimada em mais de 579 milhões e a maior parte de sua aplicação será para a área de saúde. E dar esse crédito e poder ele ter esses 25% assim de remanejamento. Eu acho que cabe à Câmara, cabe a nós, a sociedade, participar e saber aonde que está sendo investido esse dinheiro. O grosso da fatia é para a Secretaria de Saúde e o maior crescimento em relação do orçamento do ano passado para cá é o orçamento da Secretaria Municipal de Assuntos de Segurança. Cada vereador poderá remanejar no orçamento um valor de R$ 726.348,70. Isso será possível por meio de emendas. A Câmara de Vereadores pode remanejar até 3% do orçamento dentro de alguns desde que não seja receita de pessoal, receita vinculada de convênios. Desses 3%, 30%, a comissão mista vai ouvir a comunidade e vai apresentar como orçamento, como proposta de alteração da Câmara. A audiência estava lotada, porém muitas instituições e também alguns vereadores acabaram não comparecendo. A ação foi avaliada como positiva, principalmente porque fala do futuro de Foz. O orçamento ainda será aprovado. O orçamento vai ser agora, após as emendas, vem para a votação das emendas do plenário da Câmara no início de dezembro, para em seguida ser votado toda a lei e se tiver alteração na LDO e no PPA também no mesmo período, na primeira semana de dezembro. E veja a seguir, FUNAI e CODESUL discutem situação das tribos indígenas na região e no Mato Grosso do Sul. E comitês de honra e organização do X Games são empossados na Itaipu Nacional. Autoridades do CODESUL e da FUNAI estiveram reunidas em Foz para discutir a situação das tribos indígenas da região e do Mato Grosso do Sul. Um dos maiores problemas acerca do assunto é a questão da posse de terras. Durante todo o dia, representantes dos governos da região Sul e Mato Grosso do Sul, das tribos indígenas e dos Ministérios Públicos Estadual e Federal, Polícia Federal, debateram sobre assuntos polêmicos como a repartição fundiária, que consiste em compartilhar propriedades, a distribuição de novas terras para a sobrevivência do índio dentro e fora delas. Assim, para nós, povos indígenas, no contexto geral, já está mais do que na hora de discutir a forma de subsistência dos povos indígenas. A todo momento tenho questionado aqui, será que uma terra indígena demarcada, delimitada, reconhecida pela União é a forma mais adequada de resolver a questão de vida dos povos indígenas? Ou será que está na hora de nós discutir outras formas, como nós temos hoje indígenas com níveis superiores, trabalhando em municípios, né, que não dependem só especificamente da terra, que têm condições de vida boa, mas nós temos outra realidade, que é os que ficam em terras indígenas e os que mais sofrem, né? O papel do Ministério é fornecer assistência ao indígena. Por isso, o Estado precisa conhecer a realidade das tribos. Olha, quando o índio faz uma ocupação, a FUNAI, vamos dizer, comparece, tenta entender o problema, e ali na região está sendo promovendo estudos de caracterização dessas ocupações. Está sendo feito pela FUNAI um estudo para entender esse processo e identificar as áreas tradicionalmente ocupadas pelos índios, as ocupações tradicionais, e entender esse processo que está sendo feito. O ministro do Turismo, Gastão Vieira, esteve na Itaipu Nacional participando de um encontro para oficializar os comitês de honra e de organização do maior evento de esportes radicais do mundo. O X Games deve atrair mais de 25 mil pessoas por dia. O evento contou com a participação do ministro do Turismo, Gastão Vieira, do diretor-geral da Itaipu, Jorge Samek, e o superintendente da Comunicação Social, Gilmar Piola. O representante do ministro do Esporte, Aldo Rabelo, o diretor de futebol do ministro, Ricardo Gomide, também marcou presença no
centro de visitantes. O mega evento é um evento mundial, um evento que tem uma capacidade televisiva fantástica, e o Ministério do Esporte, desde a primeira conversa, se comprometeu a que acontecesse o evento, disponibilizando 5 milhões de reais do seu orçamento, e também é importante que o evento aconteça em Foz do Iguaçu. Os eventos não se concentrem só no Rio de Janeiro ou em São Paulo, então houve todo o apoio no sentido de que Foz do Iguaçu, pela sua exuberância natural, pela sua capacidade turística, sediasse o evento, que com certeza vai deixar um legado fantástico para a cidade e para a região. Mas não é um evento de Foz, é um evento de Foz, é um evento do Paraná, é um evento nacional, é um evento sobretudo internacional, que vai mostrar as belezas da região e deixar um legado muito importante para Foz. Foz do Iguaçu é uma das cidades que vai sediar a competição. Para o diretor-geral da Itaipu, isso representa vantagens para a cidade. Não existe nada melhor para divulgar exatamente o atrativo de Foz do Iguaçu, o destino Foz do Iguaçu, esse destino do mundo, do que poder realizar grandes eventos. Isso mexe com a juventude, isso mexe com o espírito e a vontade de todo mundo praticar esporte e, sobretudo, uma grande oportunidade de nós poder mostrar as belezas das cataratas, do nosso Parque Iguaçu, essa convivência extraordinária e pacífica com os países da América do Sul, do Mercosul, a Itaipu Binacional, nosso reservatório, enfim, essas belezas tão extraordinárias que nós temos aqui. Eu acho que estão todos de parabéns, agora é arregaçar as mangas para poder fazer o melhor evento feito até hoje nos X Games. Esse evento é para aqueles que gostam de esportes radicais e para quem deseja conhecer melhor as modalidades. Uma conquista para o Brasil, especialmente para o estado do Paraná, ter a possibilidade do 4º maior evento esportivo do mundo e por 3 anos consecutivos ser realizado aqui na linda e bela Foz do Iguaçu. É claro, o governo do estado está presente, temos que alinhavar muitas ações ainda junto ao município, junto à própria Itaipu. Eu costumo até dizer sempre que a gente possa estar batendo o bumbo no mesmo ritmo, né? E realizar desta forma um dos eventos mais fantásticos aí que teve aí nessa realização total dos X Games. E os jogos já têm data marcada, é entre os dias 18 a 21 de abril do ano que vem na Itaipu Binacional, Centro de Convenções e no Parque Nacional do Iguaçu. A transmissão deve atingir mais de 380 milhões de residências em todo o mundo. E a gente fica por aqui. Nosso próximo encontro, mais uma vez, é na segunda-feira, a partir das 6 horas da tarde. Para acompanhar essa